Então, boa noite a todos, aos companheiros que nos acompanham aqui todas as quintas-feiras, né? A nossa palestra virtual do Grupo Espírita. É com muita felicidade que mais uma vez nós estamos aqui, hoje trazendo a Thelma Cerqueira, que já participou aqui com a gente antes, né? Já nos ajudou a promover esse encontro virtual, né? A gente já tem aí a Tânia Goulart, boa noite, Tânia, já tem a Célia Esteves, boa noite, Célia. Nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Sabedoria Todo Dia, do Lorival Lopes. E a página diz o seguinte: só o bem vence. As vitórias do mal são aparentes. As atitudes de maldade e egoísmo criam um peso interno, uma trava e um boicote à paz que arruinam os planos de progresso. Não se iluda. Somente o pensar em ajudar, em respeitar os direitos alheios, em ganhar o sustento honesto, em ver Deus em tudo, em reconhecer as próprias qualidades, cria estabilidade interna e propicia melhorias duradouras. O mal traz o mal e o bem traz o bem. Faça o bem. O bem é uma semente que, no seu tempo, dará bons frutos. Então, vamos fazer a nossa prece. Pai amado de bondade e misericórdia, com os corações imensamente agradecidos, Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos, através da Tua benevolência, pela oportunidade de nos encontrarmos, utilizando das tecnologias que nos permitem nos manter em contato, nos reunirmos, nos encontrarmos semanalmente nesta palestra pública do Grupo Espírita Amor à Verdade. Somos agradecidos por todas as oportunidades, Senhor, e sabemos que as dificuldades, os entraves que encontramos pela nossa vida, podem se transformar em elementos de mudança, em elementos de transformação, em elementos de reforma. Mas sabedores, Senhor, que somos necessitados e muito da Tua ajuda, te rogamos que os benfeitores espirituais possam nos acompanhar nesse processo de aprendizado, de reconhecer que caminhamos todos juntos e que por isso não é possível construir uma felicidade particular. Te rogamos que a Tua paz, o Teu amor, a Tua fraternidade estejam conosco e que nós sejamos transmissores, Senhor, desse amor e dessa fraternidade que recebemos. Fica em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então, mais uma vez, né, nós temos aqui a satisfação de apresentar a Thelma. Thelma, eu sempre te coloco aqui no grupo como pertencente ao CERJ, mas eu sei que você pertence a uma casa espírita, né? Qual é a casa espírita? É Centro Espírita Jorge Niemeyer, fica aqui em Vila Isabel, né? Sim. É um centro pequenininho, mas antigo, e nós já estamos lá há algum tempo. Me perdoe, porque eu fiquei em dúvida na hora de fazer o cartaz. Eu falei, bom, eu sei que ela pertence ao CERJ, então... né? Nós somos então, trabalhadores do 12º seu, né? Que é... Então, faz mal. Então, a gente já tem aí a Miratânia, já tem o Fábio Gnans. O Fábio Gnans é o presidente do nosso centro, né? A Daniele Carinha, a Célia Esteves. Já estão todos devidamente apresentados. O tema da nossa palestra é a realeza de Jesus. Você fique à vontade, caso você precise de alguma coisa, como eu te disse, se tiver algum problema técnico, né, precisar contactar, eu vou sair aqui da tela, mas eu estou aqui, tá bom? Então, Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Queridos amigos, é uma grande alegria nós estarmos aqui, retornando a esse grupo. A gente não lembra dos nomes, né? Mas nós já estivemos aqui uma vezinha só, mas fomos muito bem acolhidos e agradecemos imensamente o Marcos por nos colocarmos, nos darmos outra oportunidade para nós estarmos participando do trabalho e divulgando esse evangelho querido de Jesus, né? Que vem
trazer para nós o roteiro seguro para as nossas vidas, né? Então, boa noite a todos vocês que estão aí no chat e que vibrem por nós, porque sempre é bom, né, nós estarmos conectados pelo pensamento. Então, conforme o Marcos falou, o tema que nós preparamos é uma reflexão em torno da realeza de Jesus. E falar de Jesus, falar do seu evangelho de amor, é nos banharmos de luz, porque sempre que nós nos debruçamos a estudar, a compreender profundamente Jesus, nós mergulhamos nos seus ensinos, né? Nós sentimos essa alegria que vem dos seus ensinamentos, nós sentimos essa energia nova nos dando coragem para caminhar e sentimos essa claridade, porque Jesus trouxe para nós a claridade do conhecimento, né? Que vem falar aos nossos corações, nos mostrando um caminho novo a percorrer, nos mostrando, assim, inúmeras possibilidades de vislumbrarmos que sobre nós está o sol da esperança, do bom ânimo e da felicidade interior. Mas antes de nós entrarmos assim na nossa conversa, na conversa que nós preparamos para hoje, nós gostaríamos de sinalizar que durante todo esse mês, né, foi estudado em muitas casas, e sei que esse grupo estudou, né, vários temas com vários companheiros que aqui vieram trazer o estudo, né, a respeito do Evangelho de Jesus. E esse mês, muitas casas, para não dizer todos nós, espíritas, estivemos comemorando não só o aniversário, o mês do livro, né, mas o aniversário do lançamento de uma das obras importantes, né? Todas elas são muito importantes, da codificação, mas essa é a terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que ocorreu o seu lançamento também em abril de 1864. Portanto, esta obra está completando, este ano de 2021, 157 anos, né? Um século e meio. Então, nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade e agradecer ao nosso querido Allan Kardec, que trouxe para nós esta obra, não só esta, né, mas a codificação. E nessa obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz os ensinamentos de Jesus, os episódios vivenciados ali por Jesus, exarados lá no Novo Testamento, registrado pelos evangelistas Mateus, Lucas, Marcos e João, e vem trazer assim de uma forma bem didática que qualquer um de nós podemos entender os ensinos morais da vida de Jesus, nos mostrando o seu evangelho de amor agora como forma de conduta. Então nós vamos poder perceber isso, né? Nesses episódios, nessas lições grandiosas que vamos estar colhendo no Evangelho. Então, sendo assim, nada melhor do que comemorarmos essa data, né, 157 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando e refletindo sobre os ensinos de Jesus, que nos possibilita não só o conhecimento, mas também a oportunidade, né, de nós estarmos aprofundando os nossos conhecimentos sobre todos esses ensinos que Jesus veio nos trazer. Então, diante disso, né, nós sabemos que Jesus veio até nós lançar as sementes do seu evangelho de amor. Veio nos ensinar a construir um reino. Veio nos ensinar a construir o reino de Deus nos nossos corações. E por ser em nossos corações, nós vamos entendendo que não é um reino de pedras, né? Como pensavam aqueles homens daquela época,
mas um reino divino, um reino interno em cada coração. E diante dessa certeza, nós gostamos sempre de lembrar um episódio muito importante que Humberto de Campos nos traz lá no livro Boa Nova, quando Jesus começa as suas primeiras pregações. Humberto de Campos vem nos contar que o mestre divino, depois de se despedir de João Batista, ele vai para Jericó. E de Jericó se dirige a Jerusalém, onde ali repousou ao findar aquele dia. E logo bem cedo pela manhã, Jesus estava ali nas adjacências do templo, sentado como um peregrino, e ele é notado por um grupo de sacerdotes, aqueles sacerdotes e pensadores que ficavam ali ociosos nas praças a conversarem. Porém, eles se sentiram atraídos pelos traços da formosura de Jesus, pela sua originalidade, pelo seu olhar, aquele olhar profundo, penetrante de Jesus. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse. Mas Hanã, que seria aquele juiz que mais tarde ia atuar lá no momento da prisão e do julgamento de Jesus, ele se aproxima do mestre e, cheio de orgulho, ele pergunta: Galileu, que fazes na cidade? Ele reconhece que Jesus era um galileu pela túnica, pelo modo de se vestir, pela forma de repartir os cabelos, né? E ele, então, chama Jesus de Galileu, querendo saber o que ele estava fazendo ali. E Jesus, mansamente, lhe responde com muita modéstia: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aquele sacerdote, com uma ironia acentuada, diz para Jesus: reino de Deus? E que tu pensas que venhas a ser isso? E Jesus calmamente esclarece, com muita serenidade, dizendo que esse reino é obra divina no coração dos homens. E continua aquele homem, Hanã, com muita ironia, soltando agora uma gargalhada de desprezo, dizendo para Jesus: obra divina nas tuas mãos. E continuando as suas observações ainda irônicas, ele pergunta: com quem contas para avançar essa difícil tarefa, essa difícil empresa? Quais serão os seus seguidores, os seus companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido para executar os seus planos? E Jesus, cheio de serenidade e humildade, diz para Hanã: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E Hanã, diante daquela resposta segura de Jesus, diz para ele: sim, eu sei, devem ser os ignorantes, os tolos que estão por toda parte, e certamente esses representarão material para a tua edificação, mas tu já vistes alguém realizar uma obra divina, alguma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? E Jesus, serenamente, diz para ele: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, do que o cinzel, que é superior ao da boa vontade. Então, mostrando nessa resposta firme, inteligente de Jesus, né, que o importante diante dessa obra divina que ele vinha construir seria o sentimento, seria o cinzel, que são as nossas aflições, as nossas dificuldades, onde exige de nós a perseverança. E aquele homem, sem entender a essência do que Jesus estava falando, ainda faz algumas perguntas banais para Jesus, mas vendo Jesus na sua simplicidade, na sua sabedoria e segurança daquele homem, diante daquele homem, ele sorri irritado e se afasta dali com
muita soberba, com muito orgulho. Nós trouxemos esse episódio para que nós possamos entender que muitos de nós, até hoje, ainda não entendemos sobre essa questão do reino que Jesus veio fundar. Grande parte da humanidade ainda não compreende o sentido desse reino que Jesus veio construir aqui na Terra. E muitos ainda se conservam indiferentes, como se fosse isso uma utopia, ou então descrentes, como aquele juiz que dialogava com Jesus. E nós podemos perguntar para nós mesmos: sabemos que reino é esse? Será um lugar circunscrito? O que é preciso para a fundação desse reino? Jesus deixou claro lá na conversa com Hanã que ele veio fundar um reino divino no coração dos homens. Ele disse para Hanã isso, né? Portanto, entendemos aí que não é um reino de pedras, mas um reino de conquistas interiores, um reino de virtudes no nosso coração. Então, nesse episódio trazido por Humberto de Campos, nesse livro Boa Nova, e em algumas outras passagens do Evangelho, nós vamos perceber também que muitos daqueles que seguiam Jesus, que ouviam as suas pregações, que acompanhavam o Mestre, achavam que Jesus veio fundar esse reino, mas um reino de vitórias, um reino circunscrito, onde iria trazer a libertação para aquele povo, e eles poderiam se instalar num novo reino, né, construído, onde iam ter a liberdade dos domínios de Roma, que viviam ali, onde viviam oprimidos, onde eram maltratados, humilhados e até perseguidos mesmo por seguir Jesus, por acompanhar Jesus. Nós sabemos que muitos daqueles chamados cristãos, né, eles eram presos, eram torturados, muitos torturados até a morte, simplesmente pelo fato de quererem estar com Jesus, de seguir a Jesus. E o Messias era muito aguardado, porque eles sabiam, as profecias afirmavam, né, que o Messias ia trazer muita esperança, e era o enviado de Deus com muito poder, né, para libertar de vez aquele povo sofrido e colocar num local, num reino onde não receberiam aquelas intervenções. Então, o Messias era esperado dessa forma. E, entendendo isso, nós vamos compreender o porquê da pergunta de Pilatos, né, a Jesus e a sua resposta. Lá no capítulo 2 do Evangelho, nós temos lá a pergunta e a resposta, onde é registrado, logo no início do capítulo, né? Kardec começa esse capítulo com essas perguntas, onde Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde a Pilatos: meu reino não é deste mundo. E Pilatos pergunta de novo a Jesus. E Jesus diz para ele: tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Então, nessa resposta de Jesus a Pilatos, nós vamos entender aí o objetivo, a finalidade da missão de Jesus. Porque ele completa essa resposta dizendo que todo aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. Então, essa finalidade da missão de Jesus está exarada nessa resposta. Qual é a finalidade da vinda de Jesus até nós? Trazer a verdade, trazer o conhecimento das leis morais, que são as leis, é a lei divina, lei de todos os tempos para todas as pessoas,
lei de igualdade para todos os homens, mostrando ao homem que essas leis são indispensáveis para a existência do reino de Deus no coração dos homens, dos seres humanos e por toda a humanidade, né? Então, Jesus sabia que ele era o enviado de Deus para iniciar na Terra uma nova era de evolução para a humanidade, trazendo assim para todos nós uma visão real da vida imortal. Então, Jesus veio lançar na Terra os fundamentos dessa verdade inabalável de todos os tempos. E nós podemos, então, dizer que esse é o projeto de Jesus. Esse foi o projeto que Jesus traçou para toda a humanidade, ou seja, implantar a lei de amor no coração do homem, quando nós falamos que ele veio trazer as leis divinas, o conhecimento das leis divinas, é essa implantação da lei de amor, porque a lei de amor é uma só. Allan Kardec é que subdividiu essas leis para que nós pudéssemos entender que essas leis estão em toda a nossa vida, em todos os nossos momentos, em todas as circunstâncias. Por isso ele as dividiu nas 10 leis, né? Mas essas leis fazem parte de uma única lei, que é a lei de amor. Então, Jesus veio trazer essa lei de amor, veio implantar no nosso coração, ou seja, conduzir o homem ao conhecimento dessa lei para que ele possa sair da ignorância e fazer com que esse homem entenda que Deus é um Pai justo, um Pai bom, um Pai misericordioso, né? E com isso aproximar os homens, aproximar todos nós como irmãos em humanidade, porque Deus é um Deus de igualdade. Então, esse reino de Deus, esse reino que Jesus veio fundar, não é? Está muito distante de uma realeza material. A nobreza de Jesus, né? Esse reino que ele opera, está relacionado à moral e ao mérito pessoal de cada um de nós, né? Então, não é aquela nobreza alicerçada em corrupções, em mentira. A realeza que Jesus veio trazer para nós nesse reino de amor que ele veio fundar é a realeza moral, fruto da sua perfeição, porque Jesus, nós sabemos que é o ser mais perfeito que esteve entre nós. Por isso, ele é o nosso modelo, é o nosso guia, e com ele devemos nos espelhar, né? É aprender, devemos vivenciar, procurar vivenciar os seus ensinamentos, para que possamos, assim, estar aplicando na nossa vida. E por isso que nós dizemos que ele veio, que o Evangelho de Jesus veio trazer para nós um roteiro seguro. Então, essa é a realeza que exerce o poder para sempre, e não o poder transitório da realeza material, né? Aquele poder que trai, que conspurca, envolvido na soberba, envolvido pelo orgulho, pelo egoísmo, mas o poder pela autoridade moral, aquela autoridade moral que Hanan e os outros sacerdotes foram atraídos, né, a Jesus. Então, essa autoridade moral que Jesus detém é por ele ser um espírito que já galgou patamares infinitamente acima de nós. Então, por isso, Jesus tem a missão de orientar, de esclarecer, de conduzir a humanidade, né, nessa conquista dos valores que o Pai dá esses poderes para ele, porque ele é o nosso guia, o nosso modelo. Então, quando Jesus diz a Pilatos que o reino dele não é daqui, Jesus nos mostra
que além de ser um representante de Deus aqui na Terra, ele nos dá uma ideia muito clara da vida futura e da sua autoridade moral sobre a humanidade, né? Meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, é do mundo espiritual, né? Então, a realeza de Jesus é essa realeza que atua na vida futura. Então, quando nós estudamos o Evangelho, nós percebemos que durante todo o período que Jesus veio trazer para nós os seus ensinos, nós percebemos ali, na sua palavra, nos seus atos, nas suas atitudes, a revelação dessa verdade que ele nos fala. Ele fala que veio trazer a verdade e o amor. Verdade essa possível de ser compreendida por todos nós, porque ele nos deixou lições claras. E é necessário que o homem, para conhecer essas verdades, ele sinta com o coração, ele compreenda que, primeiramente, que a vida é imortal, que quando nós sairmos deste mundo, continuaremos vivendo no mundo espiritual, que lá é a nossa verdadeira pátria. Mas a vida continua porque ela é imortal. Ela é eterna. A vida é eterna, porque ela é dada por Deus. Então é importante que aquele que queira aprender esses ensinamentos se reconheça como filho de Deus, esse Pai que é todo sabedoria, né? É todo bondade e que se mostra através das suas obras. E quando nós começamos a reconhecer essas verdades espirituais, nós abrimos o nosso entendimento e percebemos aí que somos, cada um de nós, uma individualidade. Portanto, somos um ser inteligente, dotado de livre-arbítrio, de vontade, com a possibilidade de nos tornarmos sábios e felizes através das duas asas, o amor e a sabedoria, né? O conhecimento e a bondade, o exercício da bondade através do amor. E nós vamos encontrar numa outra obra de Amélia Rodrigues, quando Jesus vem falar mais uma vez do seu reino, sobre esse reino que ele vem fundar, para que nós possamos ter a certeza dessa atuação de Jesus constante na construção, no exercício, nessa insistência para que nós, todos nós, entendamos a necessidade da construção desse reino no nosso coração. E nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus, nós vamos encontrar no capítulo 9, um capítulo que até ele é intitulado Candidatos ao Reino, e lá num pedacinho, num trechinho que nós separamos para estarmos trazendo aqui, nós vamos ver uma conversa de Jesus e Tiago com esse divino, né, sobre esse reino divino. Então, Jesus diz para Tiago, né, depois de Tiago fazer algumas abordagens, trazer alguns elementos, algumas pessoas para ajudar Jesus a construir o reino, que ele não tinha entendido ainda, por isso nós dissemos que muitos, até os apóstolos, os discípulos que seguiam Jesus, não entendiam sobre esse reino, né? Então, Tiago, nesse episódio, ele traz alguns companheiros para apresentar Jesus, porque ele achava que esses companheiros tinham muita capacidade para estar ajudando Jesus na construção desse reino. E aí ele apresenta um, apresenta o outro, e no final ele fica muito irritado, porque Jesus não escolhe nenhum deles e não diz nada a respeito dos candidatos. Então, ele fica muito, muito chateado com aquilo, porque na ideia dele, ele estava fazendo uma coisa muito, muito boa, né, para que pudesse ajudar a Jesus. Então, Jesus fala para Tiago: veio fundar o reino de Deus nas almas, sem aparências exteriores.
Os reinos do mundo são transitórios, por mais opulentos que se apresentem. O meu reino é estruturado com o amor e a renúncia, objetivando a libertação dos sentimentos e das consciências. Então, essa é a libertação que Jesus ia trazer. Não a libertação do povo fisicamente, né? Mas a libertação dos sentimentos e da consciência. E por isso que ele falou lá para Hanan que o mais importante material que ele ia precisar seria o sentimento, o cinzel da renúncia, né? E a boa vontade no trabalho. Então, ele mostra agora para Tiago, numa outra vertente, as mesmas ferramentas, ou seja, o sentimento de renúncia, a abnegação, o espírito de serviço. Então, através dessas falas de Jesus que nós trazemos para compor a nossa reflexão, nós vemos, né, que colhidas aí pelos benfeitores, Irmão X, a Amélia Rodrigues e tantos outros nós fomos buscar, existem inúmeras colocações maravilhosas sobre a questão do reino. Então, nós entendemos aí que Jesus é essa autoridade maior na Terra, designado por Deus, como falamos, né, graças a essa perfeição conquistada para dirigir a humanidade terrestre nessa caminhada evolutiva, orientando cada um de nós para que nós possamos nos libertar da ignorância, do apego às coisas materiais, né? Porque nós temos essa tendência, vivemos no mundo achando que somos daqui, esquecemos que somos espírito, então, espírito imortal. Então, vivemos no mundo apegados às coisas que nós conquistamos, aos bens que nós usufruímos, né? Mas Jesus veio nos libertar através do seu evangelho, dizendo para nós que nós não somos daqui, né? Nós estamos aqui de passagem. Então, ele veio nos mostrar a necessidade do desapego às coisas materiais, às coisas transitórias, porque esses não são os tesouros verdadeiros. E quais são os tesouros verdadeiros? O Evangelho também nos diz, são os tesouros da alma. Aqueles que a traça e a ferrugem não destroem. E como Jesus vem nos ensinar sobre o amor, ele veio nos falar de amor, veio nos trazer a lei de amor, ele veio nos falar do valor dos sentimentos, não é? Ele veio nos falar das riquezas espirituais. Nós percebemos, então, que são esses valores que nós devemos constituir, né? Na nossa bagagem. Basta nós lembrarmos aquele encontro com o moço rico, né? Vai, vende tudo que tens e vem e segue-me. E ele teve muita dificuldade em desapegar das suas riquezas. Ele era um homem muito rico, moço, jovem, muito rico, dono, tinha conquistado vários troféus, e naquele dia ele ia para mais uma dessas conquistas. Então, ele preferiu terminar algo que ele precisava terminar para depois seguir a Jesus. Então, Jesus mostra para ele ali, nesse momento, mostra para nós, né, que é necessário esse desapego, que não é possível nós seguirmos a Jesus apegados às nossas riquezas transitórias. Então, nós entendemos aí que essas realezas que nós falamos, Jesus vem nos mostrar que existe 2 tipos de realeza. A realeza terrestre, que é esses bens transitórios que nós não detemos, porque quando partimos para o mundo espiritual, eles não vão conosco. E a realeza moral. Essa realeza moral é a que nós vamos usufruir nesse reino que nós estamos construindo dentro de nós. A cada dia que nós nos debruçamos a entender as palavras de Jesus. Porque
a realeza terrestre, os bens transitórios, esses bens que correspondem aos títulos, às honrarias, às glórias, aquilo que nós buscamos e recebemos quando ou enquanto estamos aqui nesse mundo. Mas elas são transitórias, elas se acabam aqui na Terra mesmo. Muitos de nós usufruímos de títulos, de glórias, mas ao passar do tempo, quando nós envelhecemos, as pessoas esquecem, né? Muitos títulos conquistados são esquecidos, porque essas riquezas, elas passam, essa realeza passa, e ao desencarnarmos, nós não vamos levá-las, né? São bens que não têm valor nenhum no mundo espiritual, enquanto que a realeza moral se prolonga e se mantém após a morte, porque ela é eterna. Os valores que nós conquistamos são imortais. Eles vão na nossa bagagem. São conquistas elevadas que nós colocamos na nossa bagagem e que vai nos auxiliar muito na nossa próxima etapa. Que conquistas são essas? Os nossos sentimentos aprimorados, o bem que nós fazemos, as lágrimas que nós enxugamos. Aliás, na lição de abertura, né, foi falado sobre o bem, de nós fazermos o bem, nos convidando a fazer o bem. Então, esses valores são aqueles que vão realmente fazer parte da nossa bagagem. E é exatamente sobre esse aspecto que nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que Jesus é o mais poderoso rei entre todos aqueles que já reinaram na Terra, né? Ou que ainda reinam, ou que ainda governam, porque Jesus é o governador da Terra, né? Por isso que ele afirmou com aquela segurança: meu reino não é deste mundo. E nós podemos entender essa diferença com aquela mensagem que tem no Evangelho, no capítulo 8, ao qual nós estamos, que nos serve de base para o estudo, né, para essa reflexão. Lá no capítulo 2, no item 8, meu reino não é deste mundo, aquela instrução dos espíritos que vem trazendo a mensagem de uma ex-rainha da França, onde ela vem ali contando sobre a sua experiência quando ela chega no mundo espiritual. Ela era uma rainha, ela vivia numa realeza, né? Então, ela construiu aquela realeza, ela usufruía de tudo aquilo. Então, quando ela chega no mundo espiritual, ela se pergunta, né? O que foi que eu trouxe comigo na minha realeza terrena? Ela olha e não enxerga aquilo, né, que ela construiu. Onde estavam os seus bens, os seus dotes, a sua riqueza? Ela não levou nada, absolutamente nada. E ela diz que, como para tornar a lição mais terrível, nada da sua realeza, né, a sua estrutura, não acompanhou aquela rainha até o túmulo. Então, ela diz que ela foi rainha entre os homens. E, como rainha, ela pensou que ia chegar assim no reino dos céus. Mas foi uma desilusão muito grande, uma humilhação muito grande que ela sentiu quando, em vez de ali ser recebida como uma soberana, ela teve que ver pessoas, homens que ela desprezava, criaturas que eram tidas como pessoas miseráveis, ela teve à frente dela, né? Então, ela tem uma grande surpresa por essas pessoas que não tinham sangue nobre, estavam ali, com a sua luz, com a sua presença, galgando patamares mais elevados de
onde não tinham essas dores, esses sofrimentos, né? E ela se encontra ali numa tristeza muito grande e compreende a rapidez da vida, né? E as grandezas que foram conquistadas tão rapidamente foram perdidas. Então, ela diz para nós que ali onde ela estava, ninguém pergunta o que foste, ou qual posição ocupaste, o que fizeste, né? Mas pergunta qual o bem que tu fizestes, quantas lágrimas você secou. São as perguntas que fizeram para ela, né? E ela não tinha como responder. Então, ela deixa no final da mensagem, depois eu convido a vocês a um momento de reflexão, lerem essa mensagem, que é uma lição muito, muito forte para nós, né? Porque nós sabemos que nós podemos estar a qualquer momento no lado de lá, e ela diz para nós que os homens, né, correm atrás dos bens terrenos o tempo todo, como se pudessem guardar esses bens terrenos para sempre. Mas ela diz que no mundo espiritual não há ilusões. E logo que esses espíritos se percebem ali, né, eles se percebem que nada levaram do que conquistaram, eles se veem apenas no meio das sombras e desprezam, né, entendem que desprezaram os únicos bens sólidos, os únicos bens duradouros, que são as conquistas espirituais que vão justamente fundar esse reino dentro do nosso coração. Então, Jesus veio nos falar principalmente dessa construção na visão da vida futura. Por que nós precisamos de construir esse reino? Porque é aqui, nesse mundo, nessa escola, nesse educandário, que nós viemos para desenvolver os nossos valores morais, que são essas conquistas, né? E todas as conquistas voltadas para o amor, para a verdade, para as nossas tarefas bem cumpridas, estão dentro dessa construção do reino de Deus, mas sempre com a visão da vida futura, porque temos que pensar naquelas perguntas, né, que essa rainha vem dizendo para nós. O que fizestes? O que fizestes do tempo que tivemos aqui? Então, é lá na vida futura que nós vamos realmente saber se nós compreendemos bem a construção desse reino. É na vida futura que nós vamos perceber se valeu a pena os valores que nós amealhamos, os bens que nós conquistamos, se nós valorizamos as pessoas que estiveram ao nosso lado, se nós valorizamos a família com quem nós nos comprometemos de encarnar e conviver juntos, lado a lado, trabalhando esse amor, trabalhando o perdão, trabalhando a tolerância, trabalhando os valores da alma. Então, lembremos lá do projeto de Jesus, né? Mas nós temos ainda aquela grande promessa que Jesus nos fez. Ele lançou essas sementes de amor, ele veio nos convidar a fazer essa construção dentro de nós, e nós, muitas das verdades que Jesus nos falou, nós não podíamos entender, porque ainda éramos muito imaturos. Então, Jesus, naquela última conversa lá, depois de todo o seu trabalho aqui na Terra, na última conversa com os seus discípulos, ele fez uma promessa. Não é? Ele disse para nós que não iria nos deixar órfãos, que nós teríamos muito tempo para estar trabalhando na construção desse reino. E ele iria rogar ao Pai para que ele enviasse um outro consolador, um consolador que iria ficar conosco para sempre. E esse consolador veio através de Allan Kardec, que trouxe a codificação espírita para nós.
ele nos trouxe o Espiritismo. E, através do Espiritismo, nós temos aí Jesus conosco, novamente nos convidando a cada dia fazer a nossa parte, continuando a construção desse reino. Da mesma forma que ele aporta, quando ele aporta lá em Jerusalém, naquele diálogo com Hanan. Hoje, através do Consolador, do Espiritismo, nós entendemos que Jesus continua conosco e nos deixa sempre aquele convite no nosso coração, batendo a nossa porta, trazendo esse convite de amor ao nosso coração, nos despertando. Olha, não esqueci da mensagem, das sementes que lancei. E ele diz para nós, né, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve. Aliás, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, Jesus, através do Consolador prometido, ele cumpre a sua promessa e volta até nós, trazendo, como nós dissemos no início, as suas mensagens, os seus ensinamentos, que está no Evangelho, para nós estarmos revivendo agora essa nova era, esse momento onde convida a cada um de nós a continuarmos nessa construção, que é contínua, não é? Então, o Espiritismo vem nos dar a chave para nós entendermos o porquê das coisas, o porquê das nossas vicissitudes, o porquê da necessidade de nós entendermos a mensagem de Jesus, o porquê da necessidade de nós entendermos a lei de amor que Jesus veio trazer para nós, e o porquê da necessidade de nós construirmos o reino de Deus nos nossos corações. Porque um dia retornaremos ao mundo espiritual e seremos perguntados a cada um de nós: o que fizeste da reencarnação, do tempo, da existência que tivestes na Terra? Não é? E nós estaremos, então, agradecendo nesse momento a possibilidade de termos conhecido a doutrina espírita, que através da doutrina espírita nós podemos entender todas as circunstâncias que nos envolvem em todos os momentos da vida, as dificuldades, as situações que muitas vezes nós não entendemos. O Espiritismo vem nos dar condições de entendermos a causa das nossas aflições. E quando não são da agora, quando nós não sabemos explicar, nós vamos entender que essas aflições podem ser consequências de outras escolhas. Então, nós descobrimos agora que é possível nós auxiliarmos a nossa evolução. Através de quê? Da construção desse reino, nos aprimorando cada dia mais nessa realeza que Jesus opera. Porque Jesus continua reinando nessa realeza, nessa nobreza espiritual, né? Nos convidando a cada dia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Jesus, o médico das almas, o médico dos médicos, que espera por nós. Então, o Espiritismo, essa doutrina que vem clarear nosso entendimento, tirar o véu da letra daquilo que nós não entendíamos, né? Hoje nós não podemos dizer que não compreendemos as palavras de Jesus, porque através do Evangelho segundo o Espiritismo está claro ali para nós, né? O entendimento dessas palavras de Jesus, que vem nos convidar a estar com Ele, que vem nos convidar a estarmos abrindo o nosso entendimento para as coisas espirituais, para as
verdades espirituais. E, além de muitos esclarecimentos, o Espiritismo vem nos dar essa fé inabalável no futuro, afastando de nós a dúvida da imortalidade da alma, fazendo que hoje nós podemos perceber a importância das nossas vicissitudes, a importância das nossas dificuldades, muitas vezes, que passamos na nossa existência, que ao invés de trazer para nós o desespero, vai nos ensinar a ter resignação e entendimento diante dessas dificuldades, porque o Espiritismo, ele não afasta a dor, mas ele acalma o coração, ele traz o consolo, ele nos dá a confiança, porque através dessa certeza da vida futura, nós vamos ver descortinar para nós uma perspectiva de uma felicidade que nos aguarda. E essa certeza nos enche de coragem para prosseguir até o fim das nossas experiências. Então, meus amigos, é isso que o Espiritismo vem nos trazer sobre o entendimento do Evangelho de Jesus, sobre a realeza que Jesus veio fundar, não só para nós estarmos nos debruçando sobre o conhecimento, mas entendendo o que ele veio nos trazer, entendendo as verdades que ele veio nos mostrar, fazendo com que nós agora compreendamos melhor todos os seus ensinamentos. A doutrina espírita não dá para nós uma receita da felicidade, né? Mas ela dispõe para nós daquela felicidade ilusória, né? Quando nós falamos em felicidade, essa felicidade, o que a gente pensa da felicidade? Estar bem, ter tudo o que nós queremos, viver uma vida de alegrias, mas não é essa felicidade que nós estamos falando. Nós estamos falando da felicidade íntima. E que nós podemos buscar através dos recursos precisos que hoje nós temos para a construção dessa felicidade e do nosso reino interior, esse céu interior que nós podemos construir dentro de nós pelo trabalho, pelo estudo e pelo autoaperfeiçoamento. Então, nós vemos aí que existem muitas coisas para nós refletirmos quando nós falamos do reino de Deus, que Jesus, do reino divino que Jesus veio fundar, e dessa realeza que ele opera no mundo espiritual, sobre nós, dirigindo esse planeta, organizado por ele, traçando esse roteiro de luz para trazer claridade nova a cada coração. Então, meus amigos, nós esperamos ter deixado algumas reflexões para nós podermos pensar que cada dia nós estamos nos empenhando nessa construção. Porque quando nós pensamos em construção, lembramos de tijolo, lembramos de argamassa, não é? Então, esse tijolinho são aquele passo a passo que nós vamos conquistando, um dia de cada vez, né? Aprendendo a conviver, aprendendo a respeitar os nossos semelhantes, o nosso irmão, aprendendo a ver, né, na humanidade, naqueles que estão ao nosso redor, um irmão de caminhada. Então, são muitos ensinamentos que nós poderíamos estar refletindo muito tempo sobre essas questões que Jesus veio nos trazer, porque realmente são assim maravilhosas quando nós começamos a pensar nas grandes possibilidades que nós temos quando nós abrimos o nosso entendimento para ver como nós podemos caminhar com Jesus. Nós vemos aí esse momento de preocupação que nós passamos durante esse quase 2 anos, né? 1 ano e meio de preocupações, de situações, de dores para muitos, né?
de dificuldades, que vem nos mostrar algo diferente, não é? Que nós não seremos os mesmos depois desse momento. Então, será que nós estamos aproveitando esse período para colocar um tijolinho a mais nessa construção? Para colocar um pouquinho mais de argamassa, que é a nossa perseverança, que é o nosso esforço, é o nosso desejo de caminhar com Jesus? Vamos pensar nisso, não é? Então, nós temos aí um período grande para nós refletirmos, para nós avaliarmos as nossas condutas, as nossas ações, as nossas atitudes e ver o quanto nós podemos fazer. E podemos fazer um pouco mais. Sempre podemos fazer um pouco mais. Caminhando com Jesus, certamente podemos. Então, meus amigos, eu fico feliz de estar aqui com vocês. Não sei se tem alguma colocação. Era essa mensagem que nós preparamos. Nossa, tem muitas pessoas aqui conosco. Deixa eu ver se tem algum comentário. Tânia Goulart está agradecendo. Eu espero que nós estejamos sendo claros, né? Estejamos sendo, assim, úteis para nos levar a algum caminho de esclarecimento. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos nos fortalecer a cada dia no seu amor e a cada dia procurarmos entender um pouquinho, fazendo um pouquinho, né? Daquilo que nós já sabemos, começando dentro do lar, estendendo aos nossos amigos de caminhada, estendendo àqueles com quem nós caminhamos lado a lado, sabendo que todos nós temos dificuldades, e que as dificuldades, elas não são para nos derrotar, muito pelo contrário, elas são para nos fortalecer, nos dar coragem, para nós ficarmos fortes e caminharmos com segurança, né? A cada luta, a cada dificuldade que nós vencemos, nós ficamos mais fortes. E essas são as conquistas que nós vamos colocando no nosso reino divino, né? Porque o reino de Deus, a gente sabe que está dentro de nós. Então, quando nós estamos destemidos na luta, dispostos no trabalho, usando de todas essas ferramentas, da oração, do evangelho, do culto no lar, de todas essas ferramentas que nós temos para nos dar coragem, nós seguimos adiante, seguros, porque sabemos que nós não estamos sozinhos. E Jesus está conosco. Lembremos sempre daquele convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, suave é o meu jugo, meu fardo é leve, né? Então, que a gente possa pensar nesse convite de Jesus e estarmos sempre pedindo a Ele força, coragem e a sua presença nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Bom, a gente só tem a agradecer a Thelma, né? Por esse estudo maravilhoso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui se sentiu muito confortado, também muito esclarecido. Como você bem mencionou, os momentos de dificuldade, os momentos de dor, por si só, eles não são transformadores. Eles servem como uma alavanca de transformação se nós estivermos preparados para entender que esses momentos de dores e dificuldade são momentos de superação, momentos de mudança, momentos de reforma. Do contrário, quando os momentos de dor aparecerem de novo, as dores vão continuar existindo, né? Então, assim, a gente agradece muito. Eu já falei aqui o nome das pessoas, eu vou ver de novo: a Fátima Souza, a Marta Pinto, né? A Marta Pinto faz parte do nosso centro já há muito tempo. A Célia Esteves, a Mira Tânia, a Márcia Lopes, a Felícia, a Marlisa,
E mais, a Vânia Margarete. Vânia Margarete vai estar aqui no mês que vem, fazendo palestra também. A Marta também vai fazer palestra no próximo mês. A Ana Débora Souza. Eu vi a Edna Batista, a Alcilene. Muito tempo que eu não vejo a Alcilene. A Márcia Lopes, a Rosângela Marques, a Monique Vidal, a Cilda Simone, e mais, a Lucimar, o Fábio eu já mencionei, né? A Adriana Moreira, Regina Dalva Domingues, né? Quem mais? Daniele Carim, Arleide, né? Então, assim, muito obrigado pela participação de vocês, a gente agradece muito nós estarmos aqui, e agradecer também pela oportunidade, né? Porque não fosse tecnologia, já imaginou como nós estaríamos, né? Estaríamos afastados uns dos outros. Eu vou pedir, Thelma, você quer fazer a prece para encerrar? Pode fazer? Então, assim que a gente terminar a nossa prece, então a gente se despede. Querido amigo Jesus, bondosos amigos espirituais que nos assistiram nesses momentos de reflexão, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em seu nome com o propósito de estarmos trabalhando nessa construção interna e íntima que cada um de nós pode, a cada dia, se dedicar um pouco mais, nos tornando melhores, Senhor, a cada dia, nos tornando mais dóceis, mais pacíficos e vivenciando esse evangelho de amor que tu viestes implantar nos nossos corações. Abençoa, Jesus, a cada lar aqui presente, que esses lares possam ser abençoados, imantados de paz, de renovação, de bondade, de alegria, porque o teu evangelho nos traz alegria. E que possamos, Senhor, contar com a tua presença durante o restante da nossa semana, para que nós possamos continuar as nossas tarefas, continuar os nossos propósitos. Muito obrigada, Senhor. Abençoa cada um de nós, mais uma vez te pedimos, e que seja em teu nome que nós possamos, então, dar por encerrado o nosso trabalho desta noite. Que nós possamos, assim, ter uma noite de paz, unidos pelo teu amor, pela tua bondade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá, Thelma? Não se preocupe. Eu que agradeço. Daqui a mais algum tempo a gente volta a te perturbar de novo, né? Não é perturbação, é um prazer. Parece que a gente ainda vai estender durante bastante tempo esse trabalho virtual, mas assim que nós tivermos também com o nosso trabalho presencial, não se preocupe que a gente vai te convidar para conhecer aqui a nossa casinha, que esse mês de junho, o Grupo Espírita Amor à Verdade completa 45 anos de fundação. Olha! Então, assim que a gente tiver voltado ao presencial, nós vamos te convidar para vir aqui, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Semana que vem a gente volta a se encontrar de novo. Obrigada. Fiquem com Deus.